Um dos pontos que eu quero falar aqui é sobre mentores e, cara, como o Daniel foi um mentor pra nós, né? Todos nós, né, cara? Tu vê, isso foi quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos de idade e o Daniel já era mais velho que nós, era um professor de faculdade da época, né? E ali nos dando uma mentoria que hoje a gente consegue entender que eram os caminhos, né? Que ele dava uns pitacos pra gente na época. Mas é sempre assim, a vida da gente está cheia de mentores. Os primeiros mentores são os nossos pais, depois alguns bons amigos que vão para um lado certo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Nossa Voz Cast. Tinha bastante tempo que a gente não aparecia por aqui. É verdade, eu sei. Tu já deve estar com saudade de mim? Se não tiver, problema teu. Eu tô com saudade de ti, quero muito conversar contigo. E tô trazendo um cara aqui muito legal. Fomos contemporâneos de escola. Eu não posso dizer que a gente foi colega porque ele é mais novo do que eu, mas fomos contemporâneos da mesma escola. E além de sermos contemporâneos da mesma escola, quando eu prestei vestibular para a Universidade Federal do Pampa, do Alegrete, para cursar Ciência da Computação, ele também foi meu colega lá no Alegrete. Mas ele trilhou o caminho, se formou, e eu achei a Ciência da Computação um bicho de sete cabeças. Aí eu falei assim, não, eu não quero mais saber das exatas, eu vou para as humanas. Aí eu fui fazer direito, me encontrei muito mais, segui um conselho de um grande amigo nosso, inclusive lá do Alegrete, dessa época que nós fomos colegas de faculdade, do Daniel Ruschel, professor de biologia. Ele sempre dizia isso: Júnior, vai fazer direito, que direito tem muito mais a ver contigo. Tava certo ele, viu? A gente tem que escutar a voz da experiência. Mas eu trago um cara aqui que eu tenho muito orgulho de ter passado pelo caminho dele, né, da gente ter sido colega, contemporâneo de escola e colega de faculdade, porque desde aquela época eu sempre soube que esse cara ia longe. E de fato ele foi muito longe. Ele fez uma volta ao mundo, conhecendo ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Viajou por mais de 40 países. Eu estou falando de um cara que é sócio, mentor, investidor, palestrante e empreendedor. Mas agora ele anda mais andando de bike. Estou falando de Tomás Capiotti. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Satisfação, revê-lo. Satisfação é toda minha, cara. Andando muito de bike, Tomás. Ah, cara, Floripa, né? Qualidade de vida, indo pra praia. Mora pertinho da praia, Tomás? Não, moro de frente pra praia. Coisa mais boa. E, cara, passou água embaixo dessa ponte, hein? A gente morou no mesmo hotel lá no Alegrete. Hotel Express. É, cara, moramos lá. Aquela época da faculdade, época boa. O Daniel foi assim, um dos pontos que eu quero falar aqui é sobre mentores e, cara, como o Daniel foi um mentor pra nós, né? Todos nós, né, cara? Tu vê, isso foi quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos de idade e o Daniel já era mais velho que nós, era um professor de faculdade da época, né? E ali nos dando uma mentoria que hoje a gente consegue entender que eram os caminhos, né? Que ele dava uns pitacos pra gente na época. Mas é sempre assim, a vida da gente tá cheia de mentores. Os primeiros mentores são os nossos pais, depois alguns bons amigos que vão para um lado certo, né? E a vida é feito disso, né? É o famoso aquele faz o que eu digo e não faz o que eu faço. É, mais ou Muitas vezes. menos, mais ou menos, né? Eu lembro do Daniel tocando a guitarra dele, te lembra? Tá louco, guitarrista, sensacional. E ele falava sempre isso, cara. Lajeado. Lajeado, exatamente. Daniel Ruschel. E eu tenho que te confessar isso. Eu tinha um contato dele até há pouco tempo atrás. E quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu mandei uma mensagem para ele. Eu já estava lá em Minas Gerais, morando em Belo Horizonte. E mandei uma mensagem para ele. Assim, Daniel, tenho uma notícia para te dar, cara. Ele disse, o quê? Fala. Estou fazendo direito. Viu, eu sempre te falei, tu tinha que fazer direito. Mas eu fiz questão de fazer, dar esse aviso para ele, que eu segui o conselho dele. Tá certo, porque assim, Júnior, é muito difícil naquela idade, e olha, a gente tá falando, eu tô formado há 12 anos, mais tempo da faculdade, faz mais de 15 anos atrás, tu escolheu o curso da faculdade, tu não sabe direito o que tu quer. E o pior, se naquela época tu não sabia o que tu queria, 15 anos atrás, imagina qual era o acesso à informação que tu tinha 15 anos atrás. Não era tudo fácil que nem a gente tem hoje aí na mão. Palma na mão, né? Sabe? Então, assim, até uma dica, assim,
sei lá, para a gurizada aí, para os jovens empreendedores, ou para quem está saindo do ensino médio, está nesse dilema, enfim, tu tem que dividir na tua cabeça aquilo que tu gosta de fazer no dia a dia como hobby e o que tu gosta de fazer que tem um potencial profissional. Não vou dar nomes à profissão, assim, mas não pode fazer um negócio ali que tu vai ficar pro resto da vida ganhando, sei lá, poucos R$ 1.000 por mês e querendo mudar o mundo. Tu não vai mudar o mundo. Tu vai ter que pensar com uma cabeça diferente. Tu vai ter que pensar com a cabeça do Airbnb, de ter o maior hotel do mundo sem ter um prédio. Tu vai ter que pensar com a cabeça de um Yuri Levine para criar um Waze e vender pro Google. Tu vai ter que pensar com a cabeça de um... É muito difícil ser esses caras, né? Mas no intermediário e no caminho, tem um processo que ele é muito bonito de viver empreendendo. Que é o caminho de errar, cair, se levantar e seguir em frente, né? Então... E eu acho que tudo na vida tem um porquê, entrego pro velhinho lá de cima, lá, pra Deus, conseguir nos nortear com os nossos passos, né? Porque assim, ó, tu te formou em Direito, mas se tu não tivesse ido fazer computação em Alegrete, eu não tava aqui contigo agora. Não interessa que tu não te formou lá, porque eu te conhecia já da cidade, tu me conhecia também, mas a gente não tinha intimidade. Aí depois foi morando lá em Alegrete no mesmo hotel que a gente se aproximou, indo para a faculdade, enfim, né, conhecendo o Daniel e tal. Então, às vezes são por esses caminhos, vamos dizer, tortos, que tem um sentido que a gente vai ver um tempo ali depois, né? E aí a gente já entrega na cidade, que isso aí faz 15 anos. Bastante tempo. Então, nós estamos falando de 2007, 2008. Eu só preciso fazer uma correção, Tomás. Por incrível que pareça, eu ainda não sou formado em Direito. Tá. Eu consegui fazer o inverso. Eu passei no exame da ordem, mas ainda não concluí minha graduação. Tô pendente do meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Não, mas tão logo entregue, não, já estamos resolvidos. Assim, eu te dizer, daqui a pouco tu cria a maior plataforma de direito do mundo sem ser advogado. Não tem requisito para ser feliz e para galgar os teus sonhos. Tu pode gostar da área, tu pode ser um estudioso. Esses empreendedores aí, se não me engano, Bill Gates largou a faculdade e depois ele se formou, depois ele resolveu focar na Microsoft. Steve Jobs, a mesma coisa. A gente não consegue, esse tipo de empreendedor inquieto, Enneagrama tipo 7, ele não consegue entrar numa caixa da disciplina que a escola está orientada a decoreba, pelo menos estava naquela época, não sei se segue assim, com os professores desatualizados. Então não dá, é uma inquietude que assim, tu fica, o sentimento que tu tem naquela cadeira é de perda de tempo. Então tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma coisa que tu gosta, aplicada, juntar os amigos da eletrônica para montar uma placa de computador que vai ser o Mac, que o Jobs lá criou com o Steve Wozniak. E é isso. E depois, se tu quiser se formar, tu te forma. Mas assim, hoje, eu tenho funcionários que não têm graduação. Eu nem olho o currículo para a graduação, eu olho assim, ó. Porque o que acontece? A habilidade, tu treina e tu aprende. Tá? Mas valores, se o palco já nasceu torto, ele vai continuar torto, entendeu? Então, assim, tu não acredita na ressignificação da vida? Cara, é muito mais difícil, muito mais difícil tu ensinar caráter, ética e não roubar para uma pessoa que viveu o contrário disso, do que tu ensinar JavaScript. É muito mais difícil tu ensinar. Tu te referes aos hábitos, né? Se ele já nasceu, depende do meio também, enfim, não... Tinha um filósofo que dizia isso, cara. Meu tio mais velho, que inclusive tá vindo pra fronteira pra gente comemorar o aniversário dele, 75 anos de idade. Tio Valdir, beijo grande, tio. Meu tio gostava muito de usar essa expressão. O homem é fruto do meio. Isso é um pensamento filosófico, na verdade, né? De Aristóteles. O Aristóteles dizia isso, né? Isso, eles dizem isso, e também tem aquela outra fase complementar a essa, que o meio envolvendo as 5 pessoas que tu mais convive, geralmente está na régua daquilo que tu consegue expor como conteúdo. Então, pensa assim, ó, pensa vocês, audiência aí, quem são as 5 pessoas que vocês mais convivem, e parem para pensar o que vocês são hoje e onde vocês querem chegar.
talvez possa ter alguma substituição aí de alguma pecinha ou outra. Ou talvez esteja tudo perfeito, dependendo do objetivo, né? O caminho precisa ser seguido, né? Cara, o caminho é esse. Claro que os 5 tu pode aumentar para 10, se tu conseguir fazer uma gestão, se envolver em grupos bons, grupo de filosofia é maravilhoso. Grupos técnicos, grupos filosóficos, grupos de... Eu gosto muito de participar de coisas que não são do meu meio. Agora, meu pai e minha mãe tinham um sonho de ir no show do Roberto Carlos. Descobri que ia ter em Florianópolis. Comprei o show pros velhos. Tá, não são velhos. Eu tô até fazendo aniversário essa semana, né? O pai fez agora 17 e a mãe 23. Aí, ó, um abraço aí, seu Ítalo e a dona Rosmarine. E aí descobri que ia ter o show, comprei o ingresso, eu e meu irmão, e só comunicamos eles. Só que lá, o que eu descobri assim para envolver com atividades? Cara, eu descobri um curso lá de pintura com arte neon que não tem nada a ver comigo, eu nunca fiz isso. Foi muito legal, nós 3 fomos, eu, o pai e a mãe. Foi, cara, uma experiência muito legal, de noite, assim, com drinks, com um instrutor, com... Cara, tive a felicidade deles, assim. Então, assim, ó, eu gosto de me envolver com outras coisas também, porque isso te ajuda a explorar a tua criatividade, abrir a tua cabeça, talvez tu consiga um insight assim importante ali de uma coisa que tu viu, que tu pode aplicar em alguma coisa do teu dia a dia. Meu negócio é tecnologia. Não tem nada a ver com... Até tem um pouco a ver com arte, mas seria uma arte digital. A gente estava pintando um quadro em neon, tudo preto lá, enfim, com luzes. Enfim, se envolver em coisa diferente. Eu acho legal isso. Experimentar. Claro, tem coisas que é meio complicado de experimentar, né? Como diz a minha irmã, colecionando momentos. Colecionando momentos. Mas, Tomás, é importante a gente fazer esse recorte. E antes de fazer esse recorte, eu vou te pedir uma licença para falar dos nossos parceiros. O pessoal que está, inclusive, incentivando a tua história de vida. Tu contar e compartilhar a tua história de vida. Que categoria? Quero saber todos eles. Então já vou te anunciar o primeiro aqui. Eu tô falando de Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim e Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência e também no bairro Elbio Vargas. E ela que nos conecta com as pessoas, New Life Fibra. Eleita no ano de 2023 entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E com promoção na conexão de 500 e 600 megas. Vale muito a pena. Agora tá com promoção também dos 10 pila, vale a pena conferir. E a internet é boa, hein? Eu uso lá na casa dos meus pais. E sou amigo do dono e olha, nunca precisei ligar para ele para certificado, Tomás. Eu fiquei impressionado, cara. Eu fui medir a velocidade. O ping, não é. Para quem gosta de jogar na internet, é bom. Taxa de up, download também, fiquei impressionado. É realmente o que tu contrata de pacote. Então vale muito a pena conferir. New Life Fibra. E também o nosso parceiro, o nosso amigo Guido Ávila, do Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Eis o nosso time de parceiros, o pessoal que nos ajuda e nos incentiva. Muito bom. Mas, Tomás, a gente falou aí de 2007, 2008, o início da faculdade, a gente se descobrindo, né? E descobrindo qual é o rumo que queríamos dar para nossas vidas. Eu acabei optando por um outro caminho, desisti da ciência da computação, me frustrei bastante gente com essa decisão, inclusive. Mas é como diz a senhora minha mãe, Dona Marisa, uma das maiores incentivadoras do nosso podcast. Eu posso dizer que a Dona Marisa é a nossa mentora do podcast. Viu só? A Dona Marisa diz o seguinte, sempre me disse isso, né? Se a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor. Não tem outro caminho. Certo. Mas tu te formou em 2012 e foi para São Paulo. Uhum. Mas antes de ir para São Paulo, tu foi presidente da Associação das Startups? Foi depois. Foi depois? Uhum. O caminho assim com meu tato, digamos assim, com a tecnologia, cara, foi muito antes disso que meu pai comprou um K62 e tinha o KD, e tinha os jogos online, isso, 90 e poucos anos, na época dos 2000. Mirk. MSE, galera nova, vou falar assim, esses antigos aí, velho. Aí depois, na adolescência, eu vendia coisa no Mercado Livre pro pessoal da cidade, eu comprava e vendia coisa no Mercado Livre. E aí depois fui fazer um teste vocacional para saber que curso que eu tinha que escolher. Primeiro lugar, administração. Segundo lugar, direito. E terceiro lugar, computação e informática. E aí eu tive o meu mentor, minha voz da experiência, seu Ítalo Capiotti, falando assim, ó, esse negócio de tecnologia tá crescendo aí. Vi uma reportagem aí que tá faltando emprego
emprego, que tá bombando, olha, eu acho que esse negócio é bom. E aí, entrei no curso da computação, fiquei meus 4 anos lá, formei com 22 e me mudei para São Paulo. Só que, e aí, teve várias outras coisas bem dessa história aí, dá pra contar, mas é que a gente vai sair até aqui meia-noite. Aí o que aconteceu? Chegando em São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa. Eu não criei a minha empresa, né? E aí tava naquele chove não molha, não tô mudando o mundo aqui, não acho que vou virar, enfim, apesar de ser São Paulo. Mas foi um ano excelente de aprendizado para aprender tudo o que eu não podia fazer. Todas as rasteiras que eu podia tomar, eu tomei. Todos os erros que eu podia cometer, cometi. Só que o importante são duas coisas: aprender com erro e ter resiliência para continuar. E aí o que eu fiz? Eu criei um projeto, na época eu chamava de projeto, né? Que depois veio se tornar uma startup. Que na época lá tinha uns colegas de faculdade também que queriam criar um projeto, enfim, a gente criou um projeto e aplicamos no edital de inovação, cara, assim, sem muita expectativa de nada, fizemos um vídeo muito tosco, enfim, de apresentação do projeto. Cara, e no final daquele primeiro ano em São Paulo, a gente ganhou $40 mil. O projeto para captação de recursos. A gente ganhou $40 mil. Agora me pergunta se eu gastei certo esse dinheiro. Só erro, cara, só pepino. Contratamos empresa que quebrou. Vou te dizer, foi um horror, assim. Mas era $40 mil para te investir na empresa, né? Não era para te sair trocando de carro, louco, né? Metendo louco, não, né? E esse programa é um programa muito legal pro pessoal que assiste, porque é um programa que ele continua ainda, chamado Startup Chile. E aí um dos requisitos era que um dos empreendedores se mudasse para o Chile, né? E aí fui eu, saí de São Paulo e me mudei para o Chile em 2013. Né? Com 23 anos de idade, fui morar no Chile. Cara, e lá no Chile a gente tinha que virar esse negócio em 6 meses, investir essa grana em 6 meses para o negócio virar. Aí, enfim, passamos todo o processo, tinha um mentor, tinha um agente de aceleração e tudo mais. Enfim, aí em 2014 a gente ganhou mais 2 prêmios. Um de 198 mil e outro de 80 mil, Startup Brasil, CID, Minas Gerais. Aí voltei para o Brasil para morar em BH, em 2014. E em 2015, eu voltei para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Porto Alegre, porque tinha um movimento aqui que os empreendedores estavam fazendo para unir mais o setor de startups. Estava todo mundo com o mesmo discurso ilhado, não tinha um evento, um happy hour de nada para o pessoal se juntar, pelo menos para falar dos problemas, não tinha nada de network, enfim. E aí, nós entre 12 sócios fundadores, criamos a AGS, que é a Associação Gaúcha de Startups, onde eu fui o primeiro presidente da AGS de 2015 a 2017, na minha gestão. Depois fui diretor do próximo presidente e hoje fico no conselho, participando das assembleias e tudo mais, né? Só que esse movimento foi muito importante, porque assim, é um movimento voluntário, sem fins lucrativos, tem que dar suor, tem que abrir o mato fechado que não tem nada sendo feito, nenhuma conexão sendo feita e tudo mais, e a gente definiu ali alguns pilares que eram para conectar os empreendedores, ajudar os empreendedores principalmente com benefícios, com softwares que eles precisavam no dia a dia, e aí enquanto associação, que a gente tinha mais volume, negociar com Amazon, IBM, empresas grandes assim para conseguir dar esse benefício para a galera, e representá-los frente a órgãos públicos para ajudar com políticas públicas, né? Aí fruto disso a gente conseguiu isentar vários impostos municipais, estaduais, fomentar ali na época o 4º Distrito de Porto Alegre, criamos uma ação de interiorização e mapeamento do ecossistema, onde foram 950 stakeholders mapeados até 2017. Um fruto desse trabalho ali também, da gestão ali de mapeamento do ecossistema, foi um relatório que saiu pela consultoria McKinsey, que o Rio Grande do Sul ficou como o 2º maior ecossistema de startups do Brasil. Só perdeu para São Paulo, porque São Paulo é muito grande. Mas ficou na frente do Rio de Janeiro,
de Minas Gerais, de Santa Catarina. Os parques tecnológicos do Rio Grande do Sul são excelentes também, enfim. E a gente começou a conectar toda essa turma, essa galera, e a associação está viva até hoje, tem bastante representatividade, ajuda muitos empreendedores, enfim. Foi um trabalho bonito de se fazer. Né? E em paralelo a isso, tinha o meu negócio, tinha que ganhar dinheiro, né? Com a startup ali naquela oscilação, né? Parecia um... Como é que você chama aquele negócio do... Montanha-russa? Aquele que tu tá no hospital e fica bipando assim com sim, o... sei lá eu. Tá um medidor cardíaco, vamos botar assim. Tu tá ali entre a vida e a morte, assim, eu tô vivendo hoje, tô morrendo amanhã. Tenho dinheiro hoje, não tenho dinheiro amanhã. Hoje tô feliz, amanhã eu tô triste. Hoje tenho equipe, amanhã não tenho equipe. Cara, é um negócio assim, porque uma startup, pra quem não sabe o que é uma startup, todos os aplicativos que a gente tem no nosso celular são startups. Startups, geralmente o conceito é que são empresas jovens, que usam a tecnologia para crescer e escalar o seu modelo de negócio para o mundo todo, né? E que tem a inovação como um dos pilares centrais. Né? Então, todos os aplicativos são startups, independente de que sejam do setor jurídico, a gente tem as lawtechs, setor financeiro, a gente tem as fintechs, setor, sei lá, de... Saúde, a gente tem as health techs, setor de construção civil, a gente tem as construtechs. Então, assim, tem vários nichos diferentes de startups, mas todas elas têm a mesma sinergia. Base tecnológica, potencial grande da inovação, escalabilidade e que o modelo de negócio ele seja inovador, digamos assim, né, para conseguir crescer. Cara, e aí essa história foi indo, foi acontecendo. Aí depois eu voltei para morar em São Paulo pela segunda vez, onde fiquei um bom tempo lá. Aí fiquei morando lá em São Paulo até 2020, ali até a pandemia. Recebemos investimento daí Aí a gente conseguiu encontrar qual era o modelo de negócio que funcionava depois de quebrar 400 vezes a empresa, né? Aí começamos a ter clientes grandes e tudo mais, recebemos investimento da maior empresa do mundo do setor, enfim, né? E aí chegou um ponto, assim, que tu tem um livro maravilhoso para ler que se chama Dilema do Empreendedor. O empreendedor, ele tem essa visão, às vezes, de estar querendo mudar o mundo e tudo mais. E no momento que ele vê ali que tem alguma coisa que ou não está indo pro lado que ele queria, ou, sei lá, a equipe não está indo pro mesmo lado, ou tem pensamento diferente, ou o setor que tu está trabalhando não está indo para algum lado, enfim, pode ser uma ou outra coisa. Cara, o dilema do empreendedor, ele vai bater na tua cabeça todo dia quando botar a cabeça no travesseiro e todo dia, ainda quando estiver na cabeça do travesseiro, quando tu acordar de manhã. Se o caminho que tu está percorrendo é o caminho certo. Se é o que tu tá querendo, tá feliz de fazer, né? E aí eu fiz uma maluquice depois disso, que foi fazer um processo que eu chamo de autoconhecimento, né? E comprando duas coisas, momentos e experiências, que foi uma volta ao mundo. Onde eu fui viajar em 2021 e voltei em 2023. Que tu conheceu os mais de 40 países. Visitei 40 países. Nesses 40 países eu queria principalmente conhecer os ecossistemas de inovação. Né? Me envolvi em muitos eventos, assim, do Europe Startup Summit, Green Est Summit, enfim, participei em todos os lugares. Conversei com empreendedores, com investidores, com empresas de tecnologia, com pessoas do governo. Fui lá visitar o Startup Nation em Israel. Cara, para aprender o que os caras fazem, que é um país menor que o Rio Grande do Sul, tem uma representatividade a nível de inovação global, gigantesca, igual o Vale do Silício, lá na Califórnia. E entender esses movimentos, assim, entender como é que funciona a educação deles, básica, quais são os setores que são as verticais mais importantes. Aí depois entrei na Ásia. Cara, foi muito legal, assim, ó. Visitei a Estônia. Nossa, cara, um país sensacional, assim, onde tem a Estônia e Singapura tem maior densidade, número de startups per capita no planeta Terra. Na Estônia tem, sei lá quantos mil processos, são todos digitalizados. É tudo digital. Não existe... sei lá, tu ter que ir num cartório ou tu ter que ir
polícia para tirar o passaporte ou ter que ir na junta comercial para abrir uma empresa. Tudo. Tu abre uma empresa na Estônia agora no teu computador aqui no Brasil em 30 minutos, tá? Se tu for um pouquinho lento, 1 hora. Mas tu faz tudo digital. É tudo digital. Divórcio é digital. Até porque tu não quer ver porque tá se divorciando de novo, né? Já tem um desafiado ali. E aí, assim, ó, tem vários países que estão indo para essa mesma pegada, assim. Aí alguns têm o conceito de super apps, como por exemplo, quando eu fui lá na China, em Xangai, eles têm muito esse conceito de super app, que tu instala um micro app dentro de um único aplicativo que tu tem, que é como se fosse um módulo, assim, que tu ativa. Por exemplo, tem um aplicativo deles lá chamado WeChat. Tá? O WeChat serviu para we, nós, chat, conversar. Tá? Só que, cara, o WeChat hoje ele é tudo. Tu paga, eu te mando dinheiro, ele é um banco, tu chama táxi, tu também faz divórcio, tu faz processo digital, ele também é rede social. Entendeu? Ele é tudo. São vários modos dentro de um único aplicativo. Cara, e eles têm um monte de funcionalidade dentro desse aplicativo, assim, para estimular, enfim, os chineses ali a utilizar ele. Assim como o WeChat, tem a Alipay, tem a Tencent, tem várias outras grandes empresas lá na China que também fazem esse movimento, né? E como é que é a correlação? O pessoal fala muito, né? Aproveitar que a gente está tendo essa oportunidade de conversar de quem esteve lá. Como é que é a correlação do universo, do contexto chinês com o contexto global? Tem essa dificuldade? Sobre qual ótica? A ótica, a gente vive naturalmente num mundo globalizado. A informação é globalizada, o capital é globalizado. Tá? Então o pessoal acusa muito da China de fechar um pouco o seu mercado. Comunismo. De fechar a comunicação, enfim, de restringir o acesso à internet. Isso é fato ou é fake? Não, é fato, só que assim, ó, é fato a parte de que tu tem que seguir as regras chinesas, diretrizes chinesas, e muitos dos aplicativos são bloqueados. Google é completamente bloqueado, tu não consegue usar Gmail, Google Drive, Google Meet, nada do Google. Tu não consegue usar o Google, Facebook é bloqueado, WhatsApp é bloqueado, Instagram é bloqueado, tá? Tu tem que usar os aplicativos deles. Posso chamar isso então de um protecionismo? Ou utilizar o VPN. Só que o que acontece na China, assim, ó? A política para a população é comunista, mas para a economia é liberal. Por isso que tem muitas empresas na China que globalizam e são fornecedoras de outras empresas. Xangai é o maior centro financeiro da Ásia. Xangai tem 26 milhões de habitantes. Tá? É 2 São Paulo. Xangai movimenta tanta coisa ali, é um centro financeiro, é um centro de tecnologia, desenvolveu exponencialmente uma região específica ali chamada Pudong, nos últimos 40 anos, 30 anos mais ou menos, mas foi exponencialmente real, assim. E aí, frente a isso, o pessoal começou a olhar como é que a China comunista está crescendo. Se a China fosse comunista para a economia e para as empresas, não estava crescendo. Então não tenha nem dúvidas que o comunismo ele é parcial na China. Tem muitas leis ali que se aplicam à população e outras leis que eles fazem para incentivar mercado. Senão eles construíam um muro na volta da China, o que eu produzo na China é consumido pela China e as empresas da China só prestam serviço para a China. Então dá para dizer que, na não, verdade... Não vou ter um parceiro comercial. É mais um protecionismo do que propriamente um fechamento de mercado. É uma ideia de eu deixo as empresas, as global techs de fora, vamos impulsionar as nossas aqui e fazer o nosso público consumir, mas de toda sorte a nossa economia está globalizada. A economia deles é global. O Brasil hoje, um dos maiores parceiros comerciais, se não o maior parceiro comercial da China, se não o maior parceiro comercial do Brasil, é a China. Então tem várias questões assim que tem que levar em consideração. Mesma coisa assim quando o pessoal fala, o salário mínimo no Brasil é 1.500, na Itália é 2.000 euros e na Suíça é 4.000 francos. Salário mínimo, então vamos converter tudo em real. Salário mínimo no Brasil é R$ 1.500, na Itália é R$ 12.000 por mês e na
Suíça? E na Suíça é 20 mil reais por mês. Tá. Só que assim, ó, é isso, mas falta um dado na tua equação. Qual é o teu custo de vida? Pra te morar na Suíça, cara, o aluguel na Suíça já parte ali de uns 3 mil francos ali, ó, que já é morto. É tudo muito caro na Suíça. A Itália é um país muito caro, tem cargas tributárias, se não me engano, um médico muito amigo meu, o Alessandro Palazzolo, lá de Milão, ele me disse que era em torno de 70% o imposto para um médico. Um médico, então, paga 70% do imposto. Uou. Então, assim, ó, muitas vezes aqui no Brasil a gente fica dizendo, ou pelo menos achando que a grama do vizinho é muito mais verde. Cara, a gente tem tanto potencial no Brasil. Tanto potencial no Brasil, assim, que a nível do que a gente faz aqui, da nossa criatividade, do nosso ecossistema de tecnologia, das pessoas. Cara, tem muita pessoa boa no Brasil, tem muita qualidade de vida no Brasil. Não sei se eu estou vivendo uma bolha aqui no sul, enfim, mas, cara, assim, ó, é um negócio que... Dificuldades a gente tem, mas... Eu viajei 40 países, conheço todo o Brasil e escolhi morar em Florianópolis, porque ali eu acredito que é o futuro. A síndrome do cachorro vira-lata não te pega então, Tomás? Essa ideia de que do Brasil sempre é tudo pior, isso aí não te pega? Não, porque eu vi fora como é que funciona. Muito país que é muito pior que o Brasil, que tá naquela classe dos países de primeiro mundo. Cara, assim, ó... como é que... É a mesma coisa assim, ó, pegar o Brasil e dividir no meio, e eu vou pegar a Itália, de novo, que eu tava falando da Itália, e vou dividir no meio. Se tu pega aí... Qual é a parte da Itália que trabalha? É o norte, onde tem as indústrias, onde tem todas as indústrias automobilísticas, onde tem os centros financeiros e tudo mais, e eles falam que o pessoal do sul gosta mais de ir pra praia, tira uma sesta até as 4 horas da tarde, lá no norte, lá em Milão, eles nem param para almoçar, lá na Sicília, 11h30 eles já estão parando para pensar no almoço para voltar às 4. Enfim, tem os negócios assim da briga do norte e do sul. Não vou dizer que a gente tem uma briga de norte e do sul aqui também, mas se tu fazer o mesmo recorte que eu acabei de fazer com a Itália, com o Brasil, e cortar o Brasil assim, ó, na metade, a metade sul é top 1 em quase todos os setores que tu me perguntar. No planeta Terra, comparando com qualquer país. E aí eu tô falando de agro, eu tô falando de financeiro, eu tô falando de tecnologia, eu tô falando de mobilidade urbana, eu tô falando de educação, eu tô falando de IDH, eu tô falando de... Cara, eu tô falando de um monte de setores. Só que o que acontece? O Brasil é muito grande. Muito grande. É muito difícil, inclusive, tu ter um presidente que tem que fazer uma lei lá pro Oiapoque e tem que funcionar lá pro Chuí também. São realidades completamente diferentes. São vários países dentro de um mesmo só. Não tem como fazer isso. O certo seria dar poder para os estados, como é nos Estados Unidos. O estado tem muito mais poder do que a federação. Só que aí entra o debate político daí. Vamos voltar. Tu me deu a oportunidade agora de falar do negócio que eu já mencionei num quadro que nós temos aqui, que é o Prosa de Galpão, que é um quadro voltado mais para o tradicionalismo e para o nativismo. E eu fiz um recorte, né, da Revolução Federalista, da época dos chimangos, dos maragatos, até teve um professor que muito preciosista, assim, fiz um recorte da Batalha do Cerro do Ouro aqui de São Gabriel. E à época não se tinha ainda a denominação de chimangos, né? Era uma denominação dos pica-paus. Uhum. Preciosismo, porque na verdade o termo chimango já existia bem antes, e quando tu utiliza o termo chimango, é como se fosse um guarda-chuva para tudo aquilo que representava a ideia do lenço branco, né? Uhum. E a disputa naquela época, Tomás, era justamente essa. Mais autonomia para os estados, menos concentração de poder na União, né? Mas isso é uma questão, eu estudei muito isso na faculdade de Direito, porque é uma questão da origem também. Os Estados Unidos, ele nasce de uma confederação, né? São estados que cedem poder para constituir um poder central. Então é um movimento de fora para dentro. O Brasil tem como o modelo de colonização do Brasil é um pouco diferente, a gente sai de um poder centralizado para fora.
Então é um Estado unitário que se divide. Então o nosso problema é um problema de origem que acarreta num problema cultural também. Então quando a gente tem lá o nosso marechal, lá, né, os marechais aqui de São Gabriel, envolvidos na fundação da República do Brasil, ele tinha essa disputa, esse conflito de entendimento. Ok, vamos delegar mais poder aos membros da federação ou vamos concentrar mais poder? Infelizmente prevaleceu a ideia de concentração de poder para consolidar a República, com medo de que... Né, tem vários erros ao longo da nossa consolidação, da consolidação da nossa República Federativa, do nosso Estado Democrático de Direito. Né? Vou trazer um erro contemporâneo. Né? A nossa Constituinte de 88, ela pensou um Brasil parlamentar. Tanto é que a nossa Constituição ela tem uma vocação muito mais parlamentar do que presidencialista. Tu já viu o governo executivo conseguir governar sem depender do Congresso Nacional? Não. Até porque assim, né? Se tu for pensar em democracia, o princípio básico da democracia é o poder emana do povo. Então, beleza. Vamos criar quantos poderes para governar? Quantos poderes temos? 3. Legislativo, executivo e judiciário. Então eu, povo, cidadão, tomar CPF, né, vou lá votar, porque estamos numa democracia, e vou eleger o executivo, o presidente, digamos assim, né? Tá bom, poder eleito democraticamente, temos democracia. Vou eu, Tomás, votar no meu legislador, né? O legislativo, o deputado, o senador. Vou lá digito lá e aquele que tem mais votos também sobe. Temos uma democracia. Mas o judiciário eu não voto. E ele é um poder. Só que como é que tu tem um poder que ele é indicado para estar lá? É um cargo de confiança? É indicado por quê? Porque eu vou indicar um inimigo ou vou indicar um amigo? Eu vou indicar por interesse ou fora do interesse? Eu vou indicar para me defender ou vou indicar uma coisa boa para o povo? Hoje o Brasil tem um problema no judiciário. E hoje o Brasil, se a gente for olhar ipsis literis, temos 3 poderes, a gente não tem uma democracia. Não estou nem falando de ações e julgando mérito do poder judiciário. Tá? Só que se temos 3 poderes e queremos uma democracia, a democracia emana do povo para que a gente tenha o poder. Então falta emanar do povo o último, que é o judiciário. Ou por voto, ou sim. Não vamos fazer por voto. Sabe qual era a melhor coisa? Abrir um concurso público. Aquele com a melhor nota. Senta lá na cadeira do STF, faz a prova, faz oratória, tu sabe bem como é que funciona o direito aí, enfim, passa na prova e tudo mais, mas faz um negócio justo. Porque aí, senão daí, o que acontece? Se um poder que executa indica alguém por interesse para ir para lá, tem negócio mal. Tu não tem uma balança de poderes. E se o outro ali que legisla é o único que pode julgar aquele de lá, se ele não quiser fazer isso porque ele tem o rabo preso, ele também não vai tirar o cara de lá. Sabe, eu tive e aí, de novo, fica meio complicado. Eu tive um colega que fez o seu trabalho de conclusão de curso sobre os métodos de escolha dos membros da Suprema Corte, fazendo um recorte de vários outros países, comparando, né? Mas é importante também registrar que ainda que a gente possa debater o método de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa fazer esse registro, né? É uma indicação do Executivo através de lista tríplice, mas passa pela sabatina do Senado. Não dá para esquecer esse detalhe. Se o indicado do Executivo não for aprovado pelo Senado Federal, não chega até o Supremo. Tem esse detalhe. Mas tem uma questão aí também, Tomás, que eu preciso aproveitar para chamar a atenção. Eu falo muito isso, falei isso no episódio que eu fiz aqui quando eu fiz a entrevista com o Cláudio Moreira. Quando o debate for sobre sistema representativo, me chama que eu quero participar. Porque eu tenho uma tese de que o nosso modelo de representatividade ele está morto no nascimento. Ele é natimorto, o termo mais correto. Por quê? Porque o sistema proporcional, a forma como a gente escolhe os nossos representantes do legislativo, seja para as assembleias ou seja para a Câmara dos Deputados,
ele é o sistema proporcional de votos, ele privilegia o capital ou a personalidade. A figura mais conhecida e que tenha mais poder de competir numa eleição se mantém. Ao passo que, por exemplo, o Rio Grande do Sul elege 33 deputados. Mas a gente não pode dizer, não pode afirmar categoricamente que todas as regiões do estado e todos os municípios do estado, os 497 municípios do Rio Grande do Sul, estejam efetivamente representados na Câmara dos Deputados. Obrigado. É a distorção do modelo de representatividade. Então, a nossa representatividade, ela já nasce morta. Né? Aí, por isso que eu estava falando da questão do modelo parlamentar, porque o Dr. Ulisses Guimarães, numa entrevista ao Roda Viva, fazia essa denunciação, né, de que a Constituinte pensou um país parlamentar, mas entregou um país presidencialista e convocou a nação a escolher se queria manter o presidencialismo, estabelecer o parlamentarismo ou voltar à monarquia. A nação escolheu o presidencialismo. Isso foi mais um equívoco, né, de fundação, de origem da nossa república. E, infelizmente, outra denunciação do próprio Dr. Ulisses Guimarães, a gente não repensou o modelo proporcional desde a era Vargas. Ele, parlamentar do estado de São Paulo, dizia, inclusive, que legislava contra ele mesmo. Porque se fosse implementado o voto distrital, que é o que dá a oportunidade de isonomia representativa, né, de que todos os municípios e todas as regiões de um estado sejam efetivamente representadas, ele dizia, eu não sou mais eleito deputado do estado de São Paulo porque o meu voto é pulverizado em todo o estado. Mas o respeito à democracia era muito maior que ele pregava contra ele mesmo. Uhum. Então, assim, é importante esse debate porque não só a escolha do judiciário tem que ser pauta de debate, mas a gente precisa debater várias coisas. O pacto federativo, que é a ideia que tu trouxe, dos estados terem mais autonomia em relação à União, poderem regular o seu contexto com mais eficiência, com mais facilidade. Né? E, além disso, obviamente, a nossa democracia representativa, por isso que eu fiz questão de falar que o Senado ele precisa sabatinar o indicado ao STF, porque quando o Senado chancela o indicado ao STF, o modelo representativo é como se fosse o povo dizendo, ok, aceitei esse indicado. Então, assim, a gente precisa também pensar, antes de mais nada, na forma de representação. Talvez aí esteja a nossa grande falha. Tu olha para o Congresso Nacional hoje, 513 deputados, 81 senadores. Tu consegue afirmar que tu está representado? Não me represento. Até porque eu acho que... sobre uma fala que eu falei ali, que é... Se o poder tem que estar entre federação e estado, eu prefiro estado. Mas eu sou um liberal totalmente adepto de menos governo. Menos governo. Quanto menos governo houver, vai ser melhor para a população e vai ser melhor para as empresas. A gente não pode investir numa máquina pública, investir chamando investimento de imposto, para que essa máquina pública pague com marketing 6 bilhões, 5 bilhões para um fundo eleitoral usar o meu dinheiro de imposto. Então não faz sentido, cara. Eu acho que assim, fundo eleitoral não deveria existir. Quanto menos governo tivesse, seria melhor. Já que já é ineficiente, quanto menos ele existir, melhor seria. Mais eficiente ele seria? Dá para dizer? Se houvesse menos governo, o país seria muito mais eficiente e a gente teria muito mais competitividade. Não tem nem dúvidas. A gente vê esse modelo funcionar até com a escola, como é que chama? Acho que é a escola austríaca do Mises. Ele fala muito sobre a questão do liberalismo e tudo mais, e sobre como, enfim, como criar um governo um pouco mais liberal e menos autoritário, porque não tem como tu criar uma lei que funcione lá no Oiapoque e funcione no Chuí. Ela não vai funcionar, são realidades diferentes. Não vai funcionar já se for Rio e São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, não vai funcionar, são realidades diferentes. São cidades diferentes. Então, assim, se o poder tiver que estar entre federação e estado, eu prefiro mais no estado. Porque o estado está mais perto da realidade. Está mais próximo, né? Local. Mas se eu pudesse escolher onde está o poder de forma geral, eu queria que houvesse menos poder em governo, menos estado envolvido, menos governo existindo
e houvesse mais liberalismo. Mais poder para as empresas e para as pessoas. Para as empresas e para as pessoas. Porque o mercado ele se autorregula de muitas formas. E se houver menos governo, é o que o Milei está fazendo. E a questão dos cartéis, dos oligopólios, isso não te preocupa, não te assusta? Tu quer falar de algum específico, algum setor, assim? Não, Porque tem cartel de tudo, toda né? vez que a gente fala, né? Toda vez que esse debate surge, né, daqueles que têm um pensamento mais liberal, né? Aí aqueles que acham que o Estado precisa exercer a sua função reguladora. Esse argumento sempre surge, né? Esses debates sempre surgiram na academia, eu me recordo muito disso. E eu sempre gostei justamente desse confronto assim, de entendimentos e de perspectivas de vida. E sempre surgia essa ideia, mas se tu tirar o Estado, tu diminui dele o poder fiscalizador e a gente, na mão do setor privado, abre precedente para cartéis, para oligopólios, enfim, para os monopólios. Isso não te assusta? Tu acha que... Não, é assim, ó, a gente diminuindo o Estado, se tu for pensar o que é um cartel e um oligopólio, significa que é um combinado de empresas para terem um benefício de algo para, em algum setor específico, fazendo alguma coisa específica, tá? Com o governo, com empresas ou com pessoas, né? Se houver menos Estado e tendo as leis corretas, tu não pode fazer algo fora da lei. Agora tu falou de fiscalização. Fiscalização é um dos poderes. Temos 3, né? Eu acho que deveria haver menos, sim, governo. Não podemos perder a fiscalização de nada, né? Quanto mais automação, inclusive, cruzamento de dados, informação, a gente tiver com um monte de tecnologia gratuita que existe, melhor. Para os governos, lembra que eu falei das fintechs, das healthtechs? Para os governos existem as govtechs. Tecnologias, startups focadas em governo, para solucionar problemas que governo não sabe solucionar e existe papel lá, porque poderia ter muita automação, poderia ser mais rápido, poderia ter cruzamento de dados e por aí vai. Agora, não sou a favor de cartel ou oligopólio, obviamente, acho que a fiscalização tem que existir, só que a fiscalização ela é um braço. Hoje no governo tem 99 braços. Que é um polvo, né? É um polvo, entendeu? E é um polvo pesado e caro. E o pior, além dele ser caro, ele não sabe gastar bem o dinheiro. Essa é a pior parte. Ele gasta o teu imposto que tu paga e o meu com marketing. Com um marketing chamado fundo eleitoral. Em vez de criar uma escola, ou de melhorar o serviço, ou de criar um hospital... Cara, 6 bilhões é muito dinheiro. Fora que é roubado, né? Enfim, se houvesse menos governo, eu acho que roubaria menos. Eu estou falando de esferas grandes, né? Lá para federação, enfim. Tu falou agora nas GovTechs, né? E nas tecnologias. Eu também recebi aqui algumas pessoas que falaram justamente sobre as GovTechs. Né? Ao seu modo, mas mencionaram as GovTechs. Por exemplo, o sistema que tem no governo federal, atinente ao SUS, para a gente ter ali toda a unificação de informações. Né? O Tomás foi atendido por um PA, aí lá em Santa Catarina, ele cai de novo no PA lá em Santa Catarina. Sim, mas aí lá em Santa Catarina consegue ter informação do PA aqui de São Gabriel. Deveria, né? A unificação dos prontuários do SUS. Tem já esse sistema disponível pelo governo federal, mas infelizmente parece que alguns municípios têm dificuldade de aderir a esse sistema e unificar a base de dados, que para nós, para ti, mas para mim que tem uma leve noção do que é um banco de dados, seria essencial, né? Fundamental, diga-se de passagem. Aí tem um outro sistema, por exemplo, no governo do estado tem um negócio chamado PROA, que é o protocolo. Tudo que tu precisa demandar do governo do estado, tu tem que abrir esse PROA. É um protocolo, e isso é tudo eletrônico. Então, qualquer situação, tu foi no saque do governo do estado, tu abriu uma demanda na Secretaria de Educação, tu abriu uma demanda na Secretaria de Desenvolvimento Rural, registra-se o PROA, e isso é um processo todo ele digitalizado, que as ferramentas de controle da máquina do governo do estado conseguem acompanhar o andamento desse processo, saber onde que parou, por quanto tempo parou, na mesa de quem que está parado isso, né, na matrícula de quem que está parado isso, para fazer o processo andar, esse processo administrativo andar, todo ele digitalizado. E a gente vê essa dificuldade das prefeituras darem esse passo também.
os municípios, né, através das suas prefeituras, darem o passo de digitalizarem os seus processos administrativos. Então, assim, eu te questiono, esse polvo gigante, pesado de carregar, né, disponibiliza ferramentas, mas a aderência não está legal. O que está faltando aí, Tomás? Primeiro está faltando educação. Segundo, está faltando maturidade digital. Se a gente está falando de digitalização e a gente está falando que não tem aderência de alguém do município específico que não quer colocar o sistema, ou é por interesse próprio, porque ele não quer controle lá, porque alguma coisa está acontecendo, ou é porque, não, já foi assim, não quero assim, não quero nem ter Pix. Tem gente que não tem Pix hoje, tá bom. Então, assim, ó, a metodologia, já que existe esse polvo gigantesco, só tem duas, tá? Top-down ou bottom-up. O que é top-down? Tem que vir de cima falando o seguinte, ó, a partir do dia 1º de janeiro, todos os municípios, ou estados, ou entidades públicas ligadas ao setor da saúde, precisam realizar todos os prontuários eletrônicos através do aplicativo X. Dá pra falar em X, hein? Daqui a pouco o Supremo vem aí, não dá pra falar em X. Não, agora tá usando o Cloudflare lá e tá tudo liberado. Isso é o top-down. Top-down. O que é top-down? Vem de cima. De cima pra baixo. Vem de cima pra baixo. Porque assim, ó, aí se torna o quê? Regulamento. Regra chamada de lei. O que tiver por fora tá irregular. Tá irregular. Então, assim, ó, toda entidade de saúde, pública ou particular, a partir de 1º de janeiro, tem que baixar o aplicativo e digitar o prontuário ali através do identificador único de cada cidadão, que se chama CPF, e digitar o que foi feito com o cidadão. Beleza. Mas eu aqui do município, do interior, de não sei o que lá, eu nem sei baixar o aplicativo e não sei clicar e instalar. Tá bom? Então assim, ó, a gente vai iniciar um período de adaptação, onde eu, governo, vou criar vídeos, tutoriais para Android, iOS, YouTube, sei lá eu, etc., para te ensinar passo a passo como tu vai lá, faz o download, instala, como tu opera e como tu preenche o cadastro. Educação, como é que eu falei antes. Tá? Então, assim, tem soluções magníficas com GovTex. Agora, por que elas não são utilizadas? Essa adaptação pode levar anos? Cara, eu sou meio porra louca. Eu colocaria para 1º de janeiro agora, ia ter mais um trimestre e adaptem-se. É lei, tá? Comunicar todo mundo. Cara, como é que tu comunica alguém? Tu manda um e-mail, tu liga, vamos criar um mutirão de ligação aqui para todos os municípios. Já que temos esse povo gigantesco, é o seguinte, galera, ó, cada um aí, ó, vai ter que ligar para um município, porque tem bastante gente no setor público, né? Cada um só tem que ligar para um município. Ou para um hospital, sei lá, enfim, não interessa. Daria bem menos, daria 0,5 município, porque temos muito estado hoje, muito governo. Liga para o município, ensina e tu é o tutor, tu é o mentor daquele lá para fazer ele usar de novo, o exemplo do prontuário eletrônico. Tá? Tu vai mandar para ele, tu vai perguntar assim, tu usa e-mail? Não uso. Tu usa, sei lá o que, WhatsApp? Uso. WhatsApp, tá bom, então eu vou te mandar no teu WhatsApp uma mensagem com o meu nome, eu sou do governo, vou me identificar para ti e eu vou te passar ali o que tu tem que fazer para ti usar esse aplicativo até 1º de janeiro. Chegou 1º de janeiro, entra numa fase híbrida. Tá? 6 meses de adaptação. Vão acontecer alguns testes, provavelmente o aplicativo vai cair, vai ficar offline, porque são muitos municípios acessando a mesma plataforma, e as plataformas geralmente não têm requisitos básicos de segurança para suportar grandes acessos. Tudo bem, né? Ou se prepara antes, faz um teste antes de carga e tudo mais, mas entramos em 6 meses de adaptação. Só que após os 6 meses, vamos botar uma gordura de 1 ano de adaptação. Cara, tem que estar ali, entendeu? Não é 2030. Cara, 2030 o mundo já mudou 400 vezes de novo. Já é outro aplicativo, outra realidade. 2030 eu vou estar dando a 4ª volta ao mundo. A Carolina, que é a nossa produtora, que a Carolina diz, em 2030 a gente vai estar mexendo no celular, é assim, ó. Porque ela já está enxergando já aqueles óculos que projetam e tu... Tem os óculos que tu projeta em realidade aumentada. E agora
criaram lentes de contato. Tu coloca uma lente aqui. Carolina é fascinada com esses. Tu coloca uma lente, Carolina, e tu fica enxergando em realidade aumentada coisas. Por exemplo, um software de reconhecimento da imagem, ele vai te olhar e te identificar nas redes sociais e dizer assim, ó, é a Carolina, ela tem tantos seguidores, tu quer seguir ela? Aqui, entendeu? Aí tu faz um comando e... Ah, que loucura. Loucura, cara. Pazzesco, como diz no italiano. Pazzesco. Tomás, e aí fez essa volta ao mundo, voltou agora, Floripa, curtindo a vida. Cara, fui passar o Réveillon e não fui embora. Te apaixonou? Ali é o futuro, cara. Ali é o futuro. Só de bike, trabalhando de bermuda, chinelo de dedo, não? Ah, de vez em quando eu tenho que ficar de bermuda e botar uma camiseta social, dependendo da reunião. Mas tudo conferência hoje, né, Tomás? Cara, eu nem uso mais camisa social. Cara, assim, ó, eu já tive meu tempo de São Paulo, do mundo corporativo. Daquele formalismo Eu todo. vou no, cara, assim, eu vou em eventos e tudo mais, eu falo até pra minha mãe, assim, cara, eu vou do jeito que eu me visto, entendeu? Que é o meu estilo, não tô lá pra andar lá no estilo dos outros. Já entreguei muita coisa no mercado, já fiz muita coisa pros outros, já ajudei centenas de startups, de empreendedores, milhares, na verdade. Digas de passagem, deu uma baita dica valiosíssima pra nós aqui, em Ah, off. não, Já, ó, anotei. Já anotou. Cara, assim, então, claro, né? Aí a minha mãe fala, mas tu não pode, assim, mãe, calma, eu não vou meu vestido, eu tenho noção de senso de, né, de dress code, que nem o pessoal fala, né? Mas, cara, é o estilo de vida, assim, tu tem que procurar no final do dia a tua felicidade, cara. Porque, assim, aí, olha, eu demorei pra entender isso que eu vou te dizer. Parece simples, tá, o que eu vou te dizer. Mas eu entendi isso só num baque bem grande que eu tive na volta ao mundo. E aí depois, lá na Ásia, que daí eu fui prestar atenção nisso. Que é o seguinte, Júnior, a gente ganha a maior moeda do mundo e a mais valiosa moeda do mundo quando a gente nasce. E no final da nossa vida a gente reclama dela. Que se chama tempo. A gente ganha todo o tempo do mundo da nossa vida quando a gente nasce. Só que a gente não sabe a quantidade dessa moeda que a gente tem. E no final da vida, muitas vezes, as pessoas elas falam a seguinte frase: como eu queria ter mais tempo para x. 3 pontinhos. Então, assim, hoje eu escolho exatamente com quem eu gasto o meu tempo. Se eu tô aqui contigo, é porque eu queria muito vir aqui. Pô, muito obrigado, cara. Se eu não gostasse de ti... Muito obrigado. Se eu não gostasse de ti, eu não achasse que, sei lá, eu poderia impactar alguém positivamente ou ajudar... Cara, se eu ajudar uma pessoa da nossa audiência, sei lá, que vire empreendedor e comece a gerar emprego, renda, enfim, ou que pelo menos saiba como comece a gastar melhor o tempo, eu já estou muito satisfeito. Eu acabei de ajudar mais uma pessoa no mundo. Se todo mundo ajudasse uma pessoa, imagina que efeito rede a gente teria, né? Então, hoje, cara, assim, tudo pra mim envolve e compra momentos e experiências. O dinheiro, nessa volta ao mundo, ele comprou 2 coisas pra mim: momentos e experiências. E aí tu tem que saber como é que tu gasta o teu tempo, se tu tá gastando da melhor forma. E olha, tem muitas pessoas que eu acho que elas poderiam otimizar um pouquinho mais a forma como gasta o seu tempo. Ou alguns líderes que estão aí nas suas cavernas em casa poderiam ajudar algumas pessoas com o seu espírito de liderança para despertar alguma coisa em outra pessoa que pode estar precisando de ajuda. Tu sempre pode ajudar alguém com aquilo que tu sabe. Não é o Tomás, o Júnior, o Carol, qualquer outro. Todo mundo tem alguma coisa para falar ou para ajudar alguém. Se a gente conseguisse fazer um efeito multiplicador disso, cara... Vai muito mais longe, né? E muito rápido. Longe e rápido. Fácil, estalando o dedo. Então, assim, a moeda que eu presto atenção todos os meus dias é como que eu estou gastando o meu tempo. Aí tu falou da bike. Cara, sabe o que eu gosto da bike? Eu gosto do silêncio e eu gosto de sentir o vento na cara.
E eu gosto de chegar no lugar e decidir se eu vou dobrar para direita, para esquerda, subir a montanha, descer para praia. Qual é Isso o que eu hábito? gosto É agora. na manhã, na tarde? Não tem? Eu gosto da tardinha porque eu gosto do pôr do sol. Aproveita a orla e vai... É. E... Enfim, eu acho que muitas vezes na vida a gente fica pensando sobre... Preciso ter uma profissão, preciso ter uma carreira, porque preciso ter dinheiro, porque a sociedade diz tal coisa e tudo mais, mas no final do dia tu tem que estar feliz. Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. Excelente livro, tá aqui, certo, né? Sim. Tá perdido em algum Tá lugar por aí. aí. Mas pai rico, pai pobre, É. já fiz essa leitura. Tá ali embaixo. É, Pai rico, pai pobre. exatamente, aqui mesmo. Ó. Pai rico, pai pobre. Então, de que adianta aquela pessoa que tá com uma poupança bem gorda, aquele monte de dinheiro do banco, que investiu a vida inteira no trabalho, vendendo o seu tempo em troca de dinheiro, chamado salário, e passou a vida inteira não sabendo pelo que estava vivendo, com que propósito estava vivendo, se estava feliz ou triste. E agora o tempo passou, tenho 50, 60, 70, 80 anos, um monte de dinheiro. Mas e aí, cara, caixão não tem gaveta. Vai fazer o quê? Como diz a senhora minha mãe, tu nasce careca, desdentado e pelado. É. E E vai morrer, depois que morrer vai virar cinza. não leva nada. Não leva nada. Não leva um pano, não interessa, sei lá, enfim. Mas, assim, eu não tenho filhos ainda, e quando eu tiver, não penso nem um pouco em deixar a herança de nada. Vai ficar com a herança, sei lá, porque, enfim. Mas a herança que tem que ficar se chama educação. Um pai, ele é responsável por educar e ensinar caráter pro filho. Porque valores tu não consegue, habilidade se treina. Falei isso antes. E cara, assim, ó, graças a Deus, os meus pais ensinaram eu e os meus irmãos a pensar. Não quero apartamento, terreno, casa, herança, eu nem sei o que vou fazer com isso, entendeu? Eu quero saber pensar. Sabendo pensar, eu posso acordar amanhã pelado, careca, na minha idade, enfim, tudo mais, enfim, né? Vai ficar meio feio acordar assim, pelado. Sem dinheiro no banco, amanhã assim, ó, cara, me reseta, entendeu? Pum, me reseta. Só me deixa com a minha cabeça, com o meu celular. Cara, eu faço assim, eu construo tudo de novo. E vai ser bem maior. Me deixa no zero aqui, ó. No zero. Não deixa no negativo, não deixa no positivo. Tira tudo. Tira tudo. Pode tirar tudo. Até o celular. Celular não. Até o celular assim, ó, tira, eu dou um jeito. Faça um malabares ali, Eu junta dou um troquinho, jeito, compra nem sei como é que eu vou juntar dinheiro, mas, cara, assim, ó, pode me deixar no zero. Por quê? O que eu quero dizer com o celular? É que com o celular eu tenho toda a minha rede de contatos e eu tenho uma cabeça para transformar toda essa rede de contatos em ativos. Que ativos podem ser bens físicos ou não físicos. E por aí tu vai. Tomás, pra gente encerrar, pra eu não abusar tanto do teu tempo, e agora eu tô legítimo sim, né? Se sentindo aqui, meu irmão. Mas pra gente não tomar muito teu tempo, e pra gente pegar esse assunto final que é tão importante pro futuro, diga-se de passagem, qual é a leitura que tu faz do ESG no Brasil hoje? Sei que eu tô puxando de uma forma bem abrangente, mas qual é a leitura que tu faz? Se o Brasil tem a maturidade, o mindset necessário para a implementação do ESG? Cara, eu participei do evento chamado Green Asset Summit. Foi lá na cidade de Tallinn, lá nos países nórdicos, lá na Estônia, né? E assim, ó, e a gente tem um projeto muito interessante dentro da Novatec junto com a Embrapa. Tá, então tem bastante propriedade assim, para falar de... Parênteses, Novatec é a tua empresa. Novatec é uma empresa. E dentro de ESG, ou sustentabilidade, ou clima, ou agro, entenda tudo isso, o setor que eu quero falar, existem as Climatechs, as Agritechs, tá?
que são startups, que também estão mudando o mundo da sua forma dentro desse setor. Tá? O Brasil hoje é top 1, ou top 2 ou 3, em praticamente todos os setores do agro globalmente. Tá? Algodão é agro, carne é agro, frango é agro, milho, laranja, café, enfim. Tá? O Brasil é top 1 ou top 3 assim, em praticamente todos os setores que são os mais importantes. Inclusive, muitos dos investidores que eu conversei dentro do Green Est Summit, eles falam que o Brasil é o país do futuro e o país da felicidade porque tem alimento. Porque hoje temos quantos? 7 bi, 8 bi de pessoas? Quase, acho que já estamos perto dos 8 bi. O país populoso do mundo já passou, a Índia já passou a China. Sim. E assim, e só tá indo, né? Pra frente. Quantidade de filhos e tudo mais, enfim, longevidade das pessoas. E as pessoas precisam da pirâmide de Maslow, né? Alimento, enfim, necessidades básicas e por aí vai. E o Brasil hoje tem um potencial dentro do agro, dentro da sustentabilidade e dentro, a nível desse mercado, com inclusive Climatex, Agritex e outras startups, que tem um potencial gigantesco para a gente exportar solução. E aí eu estou falando de solução tecnológica ou não. Quando eu estava conversando com o governo de Israel, eles conhecem e já conversaram com a Embrapa, lá em Tel Aviv, em Israel. Só para a gente ter uma ideia. Tá? E lá no Green Est Summit, eles também conheciam a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária que realiza as pesquisas principais do agro, né? E aí depois transforma isso em ativos para que ajude o agro, o produtor rural. Importante que se diga isso, né? A pujança do setor agropecuário no Brasil se deve muito às pesquisas realizadas pela Embrapa. Total. Olha, se não tivesse a Embrapa no Brasil, o Brasil não seria a potência agropecuária que é. Tenho certeza absoluta disso, tá? Então, respondendo a tua pergunta se o Brasil tem maturidade, eu vou te dizer que o Oiapoque é muito longe do Chuí. Tá? Eu não posso falar pelo Oiapoque que eu nunca fui lá. Mas eu posso te dizer que o Brasil tem a faca, o queijo, o salame, o ovinho de codorna, tem requeijão, manteiga. Cara, e tá numa tábua ali bem bonita na mão. Agora o que vai fazer com isso não pode deixar apodrecer. E depende, às vezes, né, de políticas públicas, que umas tem que vir de cima, outras tem que vir de baixo, top-down, bottom-up, e de educação das pessoas. Educação que muitas coisas deveriam ser ensinadas na escola básica. Voltando a Israel, quando tu tens 5 anos de idade ou menos, tu entra na escola e pelos 10 primeiros anos da escola, eles têm uma escola que é de sustentabilidade, eles chamam. Tá? Que eles aprendem a importância do plástico, que ele faz para o planeta. Quando eles são crianças, eles plantam uma semente e veem ela crescer. Eles entendem o que é uma horta e alimentação saudável, por isso que tem poucas pessoas obesas em Israel. Eles têm educação financeira na escola básica, não estou comparando nem com o ensino médio. Tá? Financeira, o que é uma educação financeira para a escola básica? Cara, teu filho, tu tá dando mesada para ele, R$10, R$20, não interessa. Ensina ele a gerir um pouquinho aquilo e talvez, se tu conseguir plantar uma semente de multiplicação nisso, baita pai, tu seria, entendeu? E tem que colocar essas disciplinas no ensino básico, assim, e não são coisas difíceis de ensinar. Eu vou falar, mas o professor, ele não quer mais atribuição porque ele não é valorizado e ele não estudou essa matéria. Cara, pelo amor de Deus, faz o seguinte, entra aqui no YouTube e vamos estudar sobre o plástico. Hoje a aula é sobre plástico. Tá? Vamos estudar sobre plástico. Todo mundo gosta de Coca-Cola? Gosta. Agora deixa eu mostrar o que a Coca-Cola faz. Não podia citar a marca, não tá patrocinando? Enfim. Deixa fluir. É essa a ideia que eu quero trazer, porque assim,
Hoje o problema do Brasil está na educação básica. Os adolescentes não sabem fazer uma regra de 3. E aí eu vou te dar um exemplo para fechar, que eu sou muito matemático e exato, né? Assim, ó, um pedreiro, profissão extremamente importante no desenvolvimento do nosso país, passado, presente e também Pro futuro. pro futuro. Um pedreiro. Como é que o pedreiro sabe que uma parede está reta se ele não terminou o ensino fundamental? E não fez faculdade, não foi pro ensino médio, e não estudou alinhamento, física, etc. Como é que o pedreiro sabe? Sabe como é que o pedreiro sabe? Eu vou te dizer como é que o pedreiro sabe. Alguém, um mentor, falou para ele o seguinte, ó. Pega essa régua aqui, ó. Se tu medir do 0 até o 30, tu marca o 30 aqui. Se tu medir aqui agora pro outro lado, do 0 até o 40, e tu colocar a régua aqui e tiver 50, significa que aqui tem 90 graus e a parede está reta. Isso é fórmula de Bhaskara. Isso é fórmula de Bhaskara. Ele não tem ideia o que é Bhaskara, nem de onde veio Bhaskara. Mas o cara ensinou pra ele assim, ó, que se aqui tiver 30 e aqui tiver 40, e eu colocar minha régua aqui e tiver 50, até eu alinhar ela no 50 aqui, Deu meu ângulo de... a parede está reta. Então a parede não vai ficar torta, ela vai ficar reta. É assim que o pedreiro faz para a padeira ficar reta nas casas do nosso Brasil. Que loucura! Última pergunta, para encerrar. Crédito de carbono vai ser a reserva de capital do futuro? Crédito de carbono é muito importante, né? Aqui a gente tem, cara, a gente tem tanta coisa pra fazer no Brasil. A gente tem muito espaço. E tem muitos países que eu passei que eles não têm espaço. E eles compram crédito de carbono aqui. Porque eles têm que fazer compensação através do quê? Regras, que a gente pode chamar de leis, que eles têm que cumprir, por exemplo, lá no Japão, ou lá na Coreia do Sul, ou em Taiwan, ou países pequenos, sei lá, Israel, ou Estônia, e etc. Então, assim, eu injetando CO2 no ambiente, eu tenho que compensar a minha emissão. Através de como? Ou eu planto árvore aqui ou qualquer outro lugar do mundo, porque a gente vive sobre o mesmo teto, né? Sim. Chamado camada de ozônio. Então, eu acho que sim, isso é um assunto que é uma trend, e eu acho que essa trend ela vai continuar, é uma tendência, tá? E, enfim, a gente tem espaço aqui para fazer muita coisa, né? No Brasil, inclusive, explorar isso. O que falta no Brasil também é, lá na escola básica, todo mundo estuda inglês e espanhol, né? Só sabe o que é cat, red e blue. Verbo to be, verbo to to be, be. não é nem to be, é to be. Verbo to be. Verbo to be. Só que assim, se tu fizer negócio aqui, cara, Israel, eles falam assim, born to be global, porque nasça global, porque o nosso mercado já é tão pequenininho aqui, a gente já somos tão poucos aqui em Israel, que se a gente nascer local, assim, tu até pode ter um sucesso, mas se tu já nasceu global, e já tá na internet, que todo mundo tem um celular, um dispositivo, um computador, tu consegue escalar a tua solução, a tua tecnologia, para que uma pessoa lá do outro lado do mundo, que nunca te viu, compre um crédito de carbono aqui na campanha gaúcha, e tu pode dar um acompanhamento ali com streaming para ele ficar vendo faz um pós-venda, né? A árvore crescer, entendeu? Faz um pós-venda bem bacana e vai embora. É isso. É aquele, às vezes as obviedades precisam ser ditas, o óbvio precisa ser dito, Tomás. Se caso tu ainda não percebeu, já é globalizado. Não tem o que fazer. Total, é irreversível. O nosso papo aqui tá disponível para o mundo inteiro, cara. É isso aí. O negócio já é global. E o YouTube ainda nos ajuda, né? Porque ele bota a legenda traduzida automática pra gente. É isso aí. Na próxima eu vou fazer só em inglês. Aí tu me quebra. Em italiano, então. Não. Pior. Espanhol tu vai, né? Espanhol eu sei que tu vai. Joga um pouquinho. Tomás, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, foi um prazer imenso te ter aqui, receber, ouvir um pouquinho da tua história. Compartilhou insights muito legais para inspirar as pessoas, motivar as pessoas. Não falamos do empreendedorismo, né? Mas também tem que estar no banco escolar, né, cara? Com certeza, absoluta. Talvez antes de todas. Eu tô pra te dizer que o brasileiro é um empreendedor nato, cara. Total. O brasileiro lá fora, ele não é reconhecido só pela caipirinha, carnaval e futebol.
Vou te dar o exemplo da tecnologia. O pessoal de fora contrata programador brasileiro porque eles dizem que são muito criativos para solucionar problemas. E isso no Brasil, tu sabe como é que a gente chama? Jeitinho brasileiro. Cara, o jeitinho brasileiro se chama criatividade. E lá fora as pessoas são quadradas, então aqui tá verde, não é lá que tá. Entende? E ainda aqui é muito mais barato contratar um programador que lá fora. Que tu paga em real, não paga em dólar nem em euro. É aqui que a grama tá verde, né? Tá verde, cara, ele vai crescer muito mais. Tá certo. Tem um parênteses que eu vou fazer, que na época que a gente tava aprendendo os algoritmos na faculdade, a minha missão quando a gente se juntava pra tentar fazer um negócio era achar o erro, né? Achar o erro. Tá, não, agora deixa que o Júnior vai olhar o código e ver se ele acha o erro. Por que não tá rodando o sistema? Onde é que tá o bug? É o bug. Onde é que tá o Tomás, bug? mais uma vez, meu irmão. Te agradeço, cara. viu? Que prazer. Muito bem investido o nosso tempo. Muito bem investido o nosso tempo, compartilhamos, fizemos uma boa troca. Eu acho que as pessoas gostaram. Gente, esse foi o Tomás Capiotti, mentor. E se tu trombar com ele aí por algumas andanças de bike em Santa Catarina, troca uma boa ideia com um cara que vale a pena, viu? É isso aí. Quem precisar de ajuda nos negócios aí, Tomás Capiotti nas redes sociais, manda lá que estou sempre à disposição para poder ajudar. E Nova Tech? Nova Tech. Show de bola. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu.